O sonho da casa própria faz parte do imaginário de muitas pessoas. Nos últimos anos, a capital amazonense vive um boom imobiliário. A crise econômica preocupa os consumidores e o mercado do setor. Porém, o segmento mantém a esperança e apresenta bons números. E para falar sobre isso, eu converso agora no Estúdio Glass do AmazonSat com o presidente da ADEME, Romero Reis. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Amazônia. É um prazer estar aqui e prestar as informações sobre o mercado que se mostra bastante pujante. Romero, a gente percebe a crise avançando, a preocupação, você ainda há pouco falou sobre a questão do PIB. No Amazonas, é vantajoso investir nesse momento? O sonho da casa própria, apesar da regra de economizar em época de crise, pode valer a pena? Não tenha dúvida. Nunca foi tão bom comprar imóvel quanto nesse momento e eu posso rapidamente lhe explicar isso. A oferta de Manaus ela é bastante razoável, distribuída por todos os bairros que nós temos. Os preços são bastante variados, os financiamentos imobiliários estão totalmente abertos, com dados e índices de 2 anos atrás. Ou seja, o consumidor hoje possui uma oferta expressiva, condições bancárias igual a 2 anos atrás praticamente, e ele precisa encontrar um imóvel que se adequa ao seu bolso. Mas as condições são ótimas e nunca foi tão bom e tantas opções para a realização do sonho da casa própria quanto agora. A questão do FIPE-ZAP, todos os índices, a gente percebe que o metro quadrado na capital amazonense é de R$ 4.451, muito abaixo, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que possuem aí o metro quadrado mais caro do Brasil. O que é levado em conta pelo FIPE-ZAP nesse caso? Essa comparação entre os números que nós obtivemos com as vendas do mercado em dezembro de 2015 mostrou que Manaus não é uma cidade onde o imóvel é caro. Pelo contrário, das 20 cidades pesquisadas pelo portal FIPE-ZAP, ele apresenta uma média nacional de R$ 7.300 por metro quadrado de área privativa vendável. E Manaus praticou, no mês de dezembro, 4.451. E isso demonstra que é uma das capitais onde o custo de produção e de venda são os mais interessantes quando comparados com as 20 cidades pesquisadas. Agora a questão do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal e outros programas contribuíram para o cenário imobiliário da capital amazonense? Sem dúvida, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa bastante exitoso e nós podemos verificar os números que nós encontramos em dezembro do ano passado, onde 232 imóveis foram comercializados e 62 deles diretamente ligados à linha de financiamento ofertada pelo programa Minha Casa Minha Vida. O que, na verdade, a construção precisa é que o governo federal reavalie as condições do programa Minha Casa Minha Vida, reajustando os tetos e as linhas de financiamento, porque, sem dúvida nenhuma, ele gera emprego, ele promove a redução do déficit habitacional e isso vem de encontro a muito interesse social. E que o senhor falou de mão de obra qualificada. A gente percebe que no ano passado o setor da construção civil aqui de Manaus realizou aí diversas manifestações, críticas, com relação à demissão, mas a gente percebe que mesmo assim o setor continua pujante. Agora eu lhe pergunto, quais são os modelos mais atraentes? E por que é mais barato comprar na planta do que o imóvel já pronto? Olha, a sua pergunta é bastante interessante e ela vem esclarecer uma série de aspectos. A construção civil é um segmento econômico que está investindo muito nos processos produtivos. Basicamente, nós temos que mudar a cultura, porque os canteiros de obra no Brasil ainda são locais de fabricação. Quando em outros países mais desenvolvidos, os canteiros de obra são locais de montagem. E isso é muito interessante, porque você pode reduzir o tempo de construção das obras e, com isso, você também racionaliza o uso da mão de obra. O Brasil é um país que tem uma série de dificuldades, como, por exemplo, a questão trabalhista. Há que se rever
as leis trabalhistas, porque ela tira a competitividade da empresa brasileira. O que o empresário brasileiro faz, e buscando usar de criatividade, é reduzir a necessidade da mão de obra, porque operar com mão de obra no Brasil é muito dificultoso. E mesmo no ramo da construção civil, o caminho para que você consiga ter resultados é você mecanizar ou racionalizar os processos. Agora, Manaus é uma cidade muito interessante, ela se posicionou muito bem com relação à pesquisa de dezembro. Nós conseguimos um índice de 6,7 de velocidade de venda, ou seja, sobre o que foi vendido sobre a oferta. E nós estamos agora atravessando um ciclo em onde os incorporadores e construtores estão privilegiando a venda dos seus estoques. E isso é ótimo para o consumidor, porque ele tem promoções, ele tem descontos, ele tem uma oferta muito variada, imóveis de diversos tamanhos. Na planta ou não? Exatamente. Nós temos hoje 3 fases nos nossos empreendimentos. Imóveis em lançamento, imóveis em obra e imóveis prontos. Né? E o mercado bancário, né, o segmento financeiro, ainda mantém essas linhas de financiamento, onde com taxas muito parecidas com o que foi praticado até 2 anos atrás e com um prazo de financiamento de até 35 anos. Tudo isso compõe um momento que é bastante interessante para a compra do imóvel. É mais vantajoso comprar na planta? Eu diria que sim, porque você tem mais tempo para pagar. Porque geralmente os financiamentos da casa própria, eles se dividem em 2 partes. Uma parte onde o comprador, o cliente, paga diretamente à incorporadora. E o que gira em torno de 20%, 30%. E o restante, 70% a 80%, ele vai buscar um financiamento bancário. Se ele tem 3 anos, por exemplo, para pagar a parte que ele faz diretamente à construtora, incorporadora, o valor mensal fica menor. Então é mais interessante. Para aqueles que não têm necessidade imediata de morar, ele pode buscar pagar isso com um prazo mais longo e com uma mensalidade maior. Agora, se ele tem disponibilidade financeira, se ele tem FGTS, se ele tem necessidade imediata, então ele vai buscar um imóvel pronto. Agora a gente percebe que aqui em Manaus, a região metropolitana também está chamando a atenção. Ali a parte do município de Iranduba, logo após a ponte sobre o Rio Negro, são diversos as propagandas nos meios de comunicação, de novos residenciais, de apartamentos compactos ou não. Ou seja, o mercado imobiliário não está fechado apenas em Manaus, mas na região metropolitana. É uma expansão. Eu diria que Iranduba, pela ligação com Manaus através da ponte, ela praticamente é um bairro de Manaus. Né? É lógico que Iranduba é um município, faz parte da região metropolitana, mas tem algumas regiões da cidade que, comparado com a distância média a Iranduba, é mais fácil você morar, às vezes, em Iranduba e cruzar a ponte em poucos minutos você tem acesso ao centro, do que, por exemplo, nas regiões após a barreira, na região norte, onde você levaria mais tempo. Ou seja, Iranduba é uma realidade, faz parte desse movimento que a região metropolitana tem, de adensar, de buscar edificações e empreendimentos em terrenos onde sejam mais vantajosos. Iranduba é uma grande opção. Agora, para a gente chegar próximo já do término da nossa entrevista, eu queria que o senhor fizesse um balanço para o nosso telespectador com relação à compra de imóveis nesta época de crise e principalmente explicar por que essa época também é boa para a compra. A economia, se nós fôssemos tentar representar isso num gráfico, ela se aproximaria de uma senoide, onde você tem pontos, alguns anos onde o desenvolvimento econômico é maior, como nós tivemos lá em 2010, 11, 12 até 13, e momentos econômicos, alguns anos, em que o PIB fica mais retraído, como é o momento que nós estamos vivendo agora. No entanto, quando isso ocorre, você acaba tendo muita promoção, muita facilidade, muita oportunidade e que você pode aproveitar isso. E o imóvel se mostra como um ativo muito valioso a médio e longo prazo. Então eu diria que agora nós estamos encerrando um ciclo muito
virtuoso em 2012, onde os imóveis atingiram o pico, o valor máximo, né? E agora nós estamos encontrando um momento de descontos, de liquidação, onde você consegue comprar e ter oportunidades bastante razoáveis. Se você fizer uma comparação nos últimos 10 anos, nunca foi tão bom investir em imóvel. A valorização dos imóveis foram cerca de 60% acima da aplicação da poupança, por exemplo. Isso mostra que acreditar em imóvel a médio e longo prazo é um grande negócio. Olha, muito obrigada pela sua presença. Eu estive conversando com o Romero Reis, ele que é presidente da ADEME. Uma forma também da gente tirar o bicho-papão da crise e poder investir nessa época. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e estaremos sempre à disposição para esclarecer e fortalecer o mercado imobiliário. Tá certo.